Então, deixa eu, discutir, eu vou tentar ser bem breve, certo, no problema que eu, na verdade, tinha dois problemas, só vou discutir um, certo? Mas que é um problema, enfim, para a gente explorar um pouco condutores, tá? Então, a ideia do problema é o seguinte, você tem uma esfera condutora de raio R, que tem uma carga total Q, e ela está cercada por uma casca esférica que tem um raio interno A, que é maior do que o raio da esfera condutora. E essa casca esférica, ela tem uma certa espessura, ela não é infinitesimal, ela tem uma certa espessura e ela é neutra, ela não tem carga. E aí o que eu vou querer calcular é qual é a densidade superficial de carga em todas as superfícies, né? Então, na superfície da minha esfera e nas superfícies da minha casca. Depois eu vou querer calcular o potencial elétrico. E aí, se der tempo, a gente discute o que acontece se a gente conecta a esfera, a casca esférica a um fio térmico, se a gente neutraliza ela ou se a gente neutraliza o potencial. Tá? Então, a situação é essa daqui. Aí eu tenho a minha esfera aqui que tem uma carga total Q. Eu não estou falando, em princípio, como essa carga está distribuída. Tá? Eu só estou falando que ela tem uma carga total Q e que é um condutor. Tá? E aqui fora eu tenho outro condutor que tem uma certa espessurazinha D, que tem uma carga total zero. Tá? Então, a carga total dessa casca é zero. É só isso. Essas são as informações do meu problema. E aí, a primeira parte é, eu quero saber como é que essa carga está distribuída. Como é que é a minha densidade de carga para a esfera e para a casca esférica. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Né? Bom, a gente tem que explorar o fato de que esses objetos são condutores. Então, a gente tem que tirar o máximo possível de todas aquelas propriedades dos condutores. Certo? Então, a propriedade principal de condutores é que o campo elétrico é zero dentro de um condutor. Isso significa que o campo elétrico vai ser zero aqui. Lembrando sempre que é o campo elétrico total. Né? Se eu tenho um campo elétrico externo, vai ser o externo mais o gerado pelo condutor. Mas o campo elétrico total aqui dentro tem que ser zero. E aqui dentro também tem que ser zero. Porque apesar de ser fino, tem uma casca esférica condutora. Certo? Então, o campo elétrico tem que ser zero aqui e zero aqui. O segundo ponto importante, e é por isso que a gente escolhe esferas, é que, nesse caso, eu tenho uma simetria esférica, certo? Então, essa simetria esférica me permite simplificar bastante como que pode ser a dependência do meu campo elétrico ou da minha densidade de carga. Né? Como eu posso gerar o meu sistema e nada vai mudar nele, eu sei que tanto o campo elétrico quanto a densidade de carga só pode depender do raio, certo? Ou só pode depender do módulo do raio. Então, as densidades de carga elas só vão depender desse Rzinho aqui, para um certo ponto do espaço, mas não dependem de θ e φ, porque todas as direções aqui são equivalentes. Tá? E o meu campo elétrico, a gente sabe também, ele tem que ser radial. Tá? Então, de maneira análoga, o meu potencial elétrico também tem que ser radial. Só pode depender de R, não depende de θ e φ. De novo, por causa da simetria esférica. Então, se eu pego um certo ponto aqui do espaço, eu sei que o potencial elétrico nesse ponto tem que ser idêntico a um outro ponto aqui, porque para os dois pontos, né, o meu arranjo de cargas é esfericamente simétrico, são totalmente equivalentes. Tá? Então, eu sei que o meu potencial também só depende de R. Tá? Então, isso a gente consegue simplificar bastante o problema, a gente já sabe que não tem nenhuma dependência em θ e φ, só na coordenada esférica R. Tá? Então, agora vamos tentar descobrir qual é essa densidade de carga. Esse é o primeiro problema. Certo? Então, a gente sabe, a gente poderia, né, uma das propriedades dos condutores, a gente sabe que não tem carga dentro deles. Então, toda a carga elétrica que eu posso ter nesse sistema vai ter que estar distribuído na superfície. Tá? Mas vamos analisar o problema, então. Então, primeiro,
na verdade, eu vou chegar nesse resultado, certo? Eu vou considerar uma superfície gaussiana, que é uma casca esférica aqui, tá? E para essa casca esférica, eu sei que o meu campo elétrico é sempre zero aqui dentro, então isso aqui vai ser sempre zero. Então, se eu aplicar a lei de Gauss para essa casca esférica, eu sei que isso aqui tem que ser zero. E eu sei que do lado direito da lei de Gauss, eu teria a carga total dentro desse volume aqui. Tá? E essa carga total, portanto, tem que ser nula. Tá? Então, isso é só para a gente chegar no resultado de que a carga aqui dentro é zero. E isso vale para qualquer casca esférica, de qualquer tamanho, desde que ela esteja, obviamente, dentro do meu condutor. Então, isso quer dizer que em qualquer ponto do meu condutor, eu tenho que ter carga igual a zero. Certo? Então, toda a carga só pode estar distribuída na superfície desse condutor. Certo? Então, eu vou ter uma superfície, uma densidade superficial de carga, que ela vai ser não nula exatamente no raio, né? Exatamente nessa superfície aqui. E como o meu condutor é esférico, todo o meu problema ele é esférico, né? Essa densidade de carga não pode depender de θ e φ. Né? Então, ela tem que ser uma constante na superfície dessa esfera. Tá? Como a carga total é Q, a minha densidade de carga tem que ser Q sobre 4πr², que é a área da minha esfera. Então, eu encontrei a densidade de carga da esfera mais interna. Dúvidas aqui? Uma coisa que não ficou clara? Ok. Então, vamos agora... Então, o que a gente notou? Né? A gente viu que toda a minha carga está distribuída aqui fora. Bem nessa superfície. Tá? E ela tem uma densidade de carga uniforme dada por isso daqui. Agora vamos analisar o que acontece com a casca esférica. Tá? Então, na casca esférica, eu vou aplicar o mesmo raciocínio, certo? Eu vou pegar uma superfície gaussiana que passa por dentro da minha casca esférica. Lembra que ela tem uma certa espessurazinha, então eu posso fazer isso. Eu sei que o meu campo elétrico aqui dentro, novamente, é zero. Então, se eu aplicar a lei de Gauss para essa superfície aqui, que está passando dentro da minha casca esférica, o lado esquerdo, que é o fluxo do meu campo elétrico, vai dar zero. E, portanto, o lado direito, que é a carga total aqui dentro, tem que ser zero também. Tá? Então, isso significa que a carga total dentro dessa minha superfície gaussiana tem que ser nula, mas eu sei que a minha esfera aqui dentro tem uma carga Q. Tá? Então, a consequência é que eu vou ter que ter uma carga nessa superfície aqui, que vai ter que ser menos Q, na superfície interna da minha casca esférica. De novo, eu não posso ter carga dentro da minha casca esférica, então toda a carga tem que estar na superfície, mesmo que seja uma superfície interna. E como eu estou aplicando a lei de Gauss aqui, e toda a carga que está dentro dessa minha superfície gaussiana é a carga da superfície interna da casca, mais a carga da minha esfera, a soma dessas duas cargas tem que dar zero. Certo? Então, isso significa que a carga da minha superfície interna, da minha casca esférica, tem que ser menos Q, para a carga total ser nula. Quando eu aplico a lei de Gauss nessa minha casca gaussiana. E aí, de novo, como eu tenho um problema esfericamente simétrico, essa densidade superficial de carga tem que ser uniforme, então tem que ser a carga total dividido pela área da minha superfície interna, que é 4πa². Lembra que esse raiozinho aqui é A. Alguma dúvida aqui? Ficou claro o argumento? Eu não entendi direito por que a carga interna é menos Q, desculpa. Tá, não, tudo bem, sem problema. Deixa eu tentar refazer o meu desenho. Então, imagina que eu estou pegando essa casca gaussiana aqui, certo?
que ela está passando no meio da minha casca esférica, certo? Então, eu tenho aqui, vou exagerar a espessura da minha casca esférica, certo? Então, obviamente, não está muito circular isso daqui, mas tudo bem. E aí eu tenho aqui dentro a minha esfera carregada. Então, estou super exagerando o meu desenho aqui, só para ficar talvez mais fácil de visualizar. Então, essa esfera aqui, a gente sabe que ela tem uma carga total mais que. Tudo bem? Aqui dentro dessa região aqui do espaço, né, que é dentro do meu condutor, de novo vale aquela propriedade do condutor que o campo elétrico é nulo. Certo? Então, em toda essa região aqui, onde está a minha superfície gaussiana, o campo elétrico é zero. Certo? Então, se eu fizer aquela integral do fluxo do meu campo elétrico sobre essa superfície gaussiana, isso dá zero. Tudo bem? Sim. Tá. Então, eu sei que do lado direito da lei de Gauss tem que ser a carga total dentro desse volume dividido por epsilon zero. Tá? Então, tem que ser a carga total dentro dessa região aqui. Não sei se eu consegui pintar tudo, mas tem que ser a carga total dentro da minha superfície gaussiana. Tudo bem? Então, eu tenho duas possibilidades, né? Com certeza, eu tenho aquela carga mais que é a carga da esfera que está aqui dentro. Mas eu posso ter também uma carga distribuída nessa superfície interna. Vou chamar de uma carga quelinha, que pode estar distribuída nessa superfície interna. É onde pode ter carga, né? No condutor eu não posso ter carga dentro dele, só posso ter na superfície. Então, pode ser que dentro dessa superfície eu tenha uma carguinha quelinha aqui. Tá? Como eu estou considerando essa superfície gaussiana aqui, o que eu quero contar é toda a carga que está distribuída ao longo dessa superfície, a carga total. Certo? Então, eu vou ter também essa contribuição dessa carga linha que está dentro da minha superfície. Poderia ser até que ela é nula, mas eu sei que, em princípio, eu posso ter uma carga ali. Tudo bem? Professor, Oi. só tirar uma dúvida. Por exemplo, se a gente tira essa carga central, você pintou de azulzinho, Uhum. a superfície gaussiana, em princípio, tem que me dar zero, porque a carga interna dentro de uma superfície, de uma casca esférica, no caso, tem que ser zero. A carga interna. Não. Calma. Por que você... Por exemplo, Uhum. por exemplo, se eu tiro a carga que está central, Se eu tiro essa... Ups. só a pequenininha. Eu não sei o que eu... Calma aí. Não sei o que eu consegui fazer aqui. Eu não sei se você está... Tá. Se a gente tira essa daqui, certo? Isso. O meu... Aparentemente... Tá difícil, tá bem difícil tirar essa carga, mas tudo bem. Vamos imaginar uma situação onde essa carga não está esteja aqui. aí. Uhum. Isso. Perfeito. Então, se eu faço os cálculos a partir da lei de Gauss, eu tenho que a carga interna é zero, porque não existe campo lá dentro. Por quê? Assim, tá certo, mas por quê? Sim, porque a distribuição de cargas vai fazer com que só exista campo do lado de fora. Não necessariamente. Não necessariamente. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um campo aqui dentro, certo?
O que eu estou Certo. tentando, o que eu acho que você está fazendo é usando um resultado de uma situação particular, certo? Uhum. Eu não quero que vocês memorizem, quando eu tenho uma cavidade dentro do condutor, eu sei, e não tem nenhuma carga lá dentro, aí eu sei que o campo lá dentro é nulo. Tudo bem, esse é um resultado que vocês podem ter na cabeça, mas eu quero que vocês saibam me justificar o porquê. Entendi. Então, Professor, eu acho que ele está falando do campo elétrico dentro de uma casca esférica qualquer, que a gente calculou bem no começo do curso, não em relação aos condutores em geral. tá, ok. Se é isso, deixa eu pensar por um instante. Isso, tá certo. Se é isso, de fato, se é esse o raciocínio, é porque é uma casca esférica, aí tudo bem. Uhum. Aí Aí tudo tudo bem, bem, de faria fato é sentido. zero. Aí faz sentido. Uhum. Tudo bem. E aí que me vem minha segunda dúvida. Uhum. O fato de existir uma carga lá dentro, no caso, como no exemplo, positiva, Uhum. para que o resultado continue consistente, tem que existir uma carga negativa na superfície interna dessa casca esférica. Então, para que o resultado continue consistente com o quê? Com essa lógica da casca esférica que a gente Não, tinha visto. não. Então, É, é isso que tá. tá. O resultado é matemático ou essa distribuição ela realmente existe? Essa é a minha dúvida. Tá. Não, Se calma. é. Eu acho que talvez a gente esteja misturando um pouco as coisas, certo? A gente tem o seguinte resultado, né? Se eu tenho uma casca esférica, certo? Com alguma distribuição de cargas, negativa ou positiva, tanto faz. Eu sei que esta distribuição de cargas que está na minha casca esférica vai me gerar um campo nulo aqui dentro. Isso a gente sabe, enfim, a gente fez a conta, aplicou a lei de Gauss, tal, deu para mostrar que essa distribuição dessa casca esférica vai gerar, se a distribuição de carga for uniforme, né, então nem é sempre, se a distribuição de carga for uniforme, eu vou ter um campo nulo aqui dentro. Ok? Esse é o resultado da casca esférica com uma distribuição uniforme. Certo. Tá? Se a distribuição não for uniforme, isso não é mais verdade. Tá? Então é um caso bem particular. Mas tudo bem. Nesse caso, sim, o campo elétrico é zero aqui dentro. Tá? Agora, se eu coloco algum outro objeto aqui que tem uma certa carga, pode ser positiva, pode ser negativa, certo? O campo elétrico aqui dentro, ele vai ter duas composições. Ele vai ter o campo elétrico gerado por essa carga aqui, que eu coloquei, eu vou chamar, sei lá, G1, certo? E eu vou ter o campo elétrico gerado pela casca esférica. Então, eu estou aplicando o princípio de superposição. Tá? Então, aqui dentro, eu vou ter o meu campo elétrico total, vai ser o campo elétrico gerado por esse pedacinho de carga, pode ter a forma que eu imaginei aqui, mais o campo elétrico gerado pela casca esférica. O campo elétrico gerado pela casca esférica, se a distribuição dela continua uniforme e tudo mais, é zero. Tá? Esse é o campo elétrico gerado pela casca. Mas o campo total aqui dentro não vai ser mais zero porque eu coloquei esse pedacinho de carga lá. Tá? Então, eu não sei se eu entendi o seu ponto, mas o campo elétrico dentro de uma casca esférica não precisa ser zero. Sempre. Entendi. O que é zero é o campo elétrico gerado pela casca esférica. Certo? O campo elétrico gerado pela casca esférica com uma distribuição uniforme de cargas é nulo. Mas se eu colocar outras coisas lá dentro, ou até fora, eu vou ter outro campo. Eu vou ter um campo total não nulo lá. Entendi. Tá? Então, um caso mais simples ainda, se eu coloco uma carga pontual aqui, certo? Dentro dessa casca esférica, de novo, o campo gerado pela casca esférica é nulo,
mas eu vou ter um campo gerado por essa carga pontual. Então, eu vou ter um campo não nulo aqui dentro. Não tem nenhum resultado que me diz, dentro da casca esférica, o campo tem que ser zero. Tá? O resultado é o campo gerado pela própria casca esférica, com uma distribuição uniforme de cargas, ele é nulo. Tá? Entendi. É porque eu tinha imaginado que essa carga negativa tinha aparecido em decorrência deste fato. E não é uma regra, agora eu entendo. Não é uma regra. Não é, de maneira alguma, não é uma regra. Não tem nada que me diz que o campo elétrico aqui dentro tem que ser zero. De maneira alguma. Entendi. Tá? De novo, Obrigado. é só o campo que é gerado por essa casca esférica. Ele sim é nulo, mas se eu tiver outras coisas no meu sistema, tanto dentro quanto fora, pode gerar um campo lá dentro sim. Tá? Entendi. Isso em geral, né? Para uma casca esférica. Se eu estou falando de condutores, eu tenho uma propriedade adicional, que é dentro do condutor, o campo elétrico tem que ser zero. Tá? Isso vale sempre. Aí é independente se eu estou botando carga dentro, carga fora, se esse condutor está imerso em um campo elétrico externo, se ele está carregado, se ele não está. Isso é geral. Né? Independente dele ser uma esfera, dele ser um cubo, de qualquer coisa, de qualquer formato, o campo elétrico dentro dele é sempre zero. Tá? Então, esse sim é um resultado geral e forte, que a gente pode usar sempre. Tá? Mas o da casca esférica, não. Não é um caso geral. Entendi. Bem? Bom, então... Obrigado, professor. Nada. Então, voltando aqui para o nosso problema, né? O que a gente estava analisando? A gente estava aplicando a lei de Gauss para essa situação, onde eu estou escolhendo essa superfície gaussiana, que é uma casca esférica que passa por dentro desse condutor aqui, desse anelzinho. Né? Então, aqui dentro eu posso usar o resultado de que o meu campo elétrico é zero, porque eu estou dentro do condutor. Isso é sempre verdade. Tá? Então, se o meu campo elétrico é zero aqui, quando eu fizer essa integral do fluxo dele sobre essa superfície gaussiana, isso tem que ser zero, porque esse campo é zero sempre. Tá? Então, isso aqui é zero. E o que eu tenho do lado direito da minha lei de Gauss? Eu tenho a carga total dentro desse volume delimitado pela minha superfície gaussiana. Que carga total é essa? Né? Bom, eu tenho a carga da minha esfera, mais Q, e eu posso, em princípio, isso é o que a gente quer descobrir, ter uma carga também nessa superfície. A gente já sabe que eu não posso ter uma carga dentro do condutor, mas na superfície eu posso ter. Tá? Então, eu vou incluir aqui essa carga total dessa superfície. Eu estou chamando de Q'. Tá? Só que eu sei que, como o lado esquerdo é zero, o lado direito tem que ser zero também. Então, essa carga Q' nessa superfície, ela tem que anular exatamente essa carga mais Q. Tá? Então, disso daqui eu posso concluir que a minha carga Q' tem que ser igual a menos Q. Beleza, professor. Entendi. Ficou claro ou não? Tá. Sim. Então, o que está acontecendo fisicamente, quando eu coloco essa carga positiva aqui, ela vai atrair as cargas do condutor que vão se aglomerar aqui. E elas vão se distribuir de tal forma a anular completamente o campo aqui dentro. Né? Então, se eu olhar para o campo aqui dentro, ele tem duas contribuições. Ele tem a contribuição dessa carga, né, dessa esfera, que a gente sabe que tem essa cara. Então, essa esfera que está no centro, ela está gerando esse campo aqui, mas eu também tenho um campo gerado pela distribuição de cargas que está aqui na carga interna, que é uma distribuição negativa. Esses dois campos aqui, eles se cancelam exatamente dentro do meu condutor. Tá? Então, o campo total é zero. Então, aqui dentro eu tenho um campo gerado por essa carga e o campo gerado por essas carguinhas aqui. A soma dos dois é exatamente zero, porque é um condutor, é uma das propriedades, né, fundamentais de um condutor. Tá? Então, como é que vai ser essa distribuição de cargas internas aqui dentro? Pode ser algo super complicado, mas nesse caso, como é uma casca esférica, eu sei que tem que ser uniforme.
Então, de novo, a minha distribuição aqui dentro vai ter que ser a carga total, que é menos Q, dividido pela superfície esférica. Alguma dúvida aqui? Então, a gente chegou nesse resultado aqui, né? A gente tem a esfera interna com a carga uniformemente distribuída sobre a superfície dela e a superfície interna dessa casca com uma certa espessura vai ter uma carga menos Q distribuída nessa superfície interna. As duas uniformes. Mas eu sei que a carga total desse objeto, isso é um dado do problema, é zero. Então, se eu tenho uma carga menos Q distribuída na parte interna, eu vou ter que ter uma carga mais Q distribuída na parte externa. Se a gente quiser pensar, os elétrons do meu condutor, eles se aglomeraram na superfície interna, isso resultou em um excesso de carga positiva na superfície externa. Por que essa carga positiva não está distribuída aqui no meio do condutor? Porque eu não posso ter uma carga elétrica dentro do condutor. Isso é um dos resultados do condutor também. Senão a gente teria um campo elétrico não nulo lá. Então, no final das contas, eu tenho que a carga externa, ou seja, a carga que está nessa superfície externa, tem que cancelar exatamente essa daqui, porque a carga total dessa casca tem que ser nula. Então, ela tem que ser mais Q. Então, a densidade de carga vai ser Q dividido por essa área aqui. Essa área tem um raio A mais Dzinho, que é a espessura. Então, vai ser 4π A mais D ao quadrado. Professor, Oi. a gente assume que essa densidade de carga superficial é assim porque ela tem que ser igual à da parte interna ou não? Tem duas... A gente só está dividindo essa carga pela área total. Tá. Tem dois fatos que a gente está usando. Um é que é o que me permite... Né? Um fato é que a casca ela não tem carga total, a carga total dela é zero. Então, se aqui dentro eu tenho uma carga menos Q, fora eu tenho que ter uma carga mais Q, para a carga total ser zero. Agora, como que essa carga mais Q está distribuída, né, nessa superfície externa? Em princípio, ela poderia ter uma distribuição qualquer, mas ela vai ter uma distribuição, né, esfericamente simétrica, de novo, pela simetria do meu problema. Né? Não tem nenhum motivo pelo qual eu vou ter mais carga aqui do que aqui, ou do que aqui, ou do que aqui, já que todos esses pontos são equivalentes no meu problema. Então, eu sei pela simetria do problema que essa carga total mais Q, ela vai estar distribuída uniformemente na minha superfície. Então, a minha densidade de carga vai ser a carga total dividida pela superfície. É uma densidade constante, ou uniforme. Tudo bem, obrigada. Tudo bem? Então, a gente está usando o fato da simetria esférica para chegar nesse resultado aqui. Se eu tivesse um condutor com uma forma qualquer, eu não poderia dizer qual é a densidade de carga, eu só poderia falar, aqui fora eu tenho que ter uma carga total mais Q. Agora, como ela está distribuída, eu não sei. Então, o fato de ser esférico, né, de não depender de θ e φ, eu sei que é constante, ou uniforme. Tudo bem? Então, eu acho que, né, eu só vou muito brevemente mencionar como é que a gente calcularia o potencial. Tá? Eu vou colocar as notas no Moodle para vocês verem a resolução com mais cuidado. Tá? Mas, né, o item B era calcular o potencial elétrico em qualquer lugar do espaço. Tá? E a gente lembra que tem duas maneiras de calcular esse potencial elétrico. Então, sempre que vocês pegarem um problema assim, preciso calcular o campo elétrico, preciso calcular o potencial, né, ou preciso calcular uma densidade de carga, né, como é que eu posso fazer essa conta? É sempre bom organizar na cabeça de vocês quais são as opções que eu tenho. Né? A gente já viu vários métodos diferentes para a gente encontrar essas respostas. Então, vale sempre a pena a gente, em vez de, eu acho que nesse problema é assim, vale sempre a pena primeiro a gente parar e pensar quais são as opções que eu tenho. Né? Então,
Para calcular o potencial, a gente tem basicamente duas opções, né? Uma é fazer uma integral sobre a densidade de cargas, que eu tenho aqui, né? A gente já calculou, então eu poderia fazer essa integral. Em princípio, não é algo muito difícil. Né? Ou eu poderia, se eu conheço o campo elétrico, eu posso calcular de acordo com aquela integral de linha. Tá? E aí a gente pode escolher qual é o mais fácil aqui. Né? Nesse caso, como tudo é esférico, eu posso aplicar a lei de Gauss, é muito mais fácil eu primeiro usar a lei de Gauss para encontrar o E e depois realizar essa integral. Poderia calcular isso daqui também, mas eu acho que o método 2 é mais simples nesse caso. A gente sabe, né, que para uma casca esférica, por exemplo, o meu campo elétrico, ou para uma esfera, o meu campo elétrico vai ser exatamente o campo de uma esfera, de uma carga pontual. Então é super simples determinar o campo elétrico e aí depois fazer essa integral. E a gente tem que tomar esse cuidado na hora de fazer a integral, justamente para ver qual é o caminho, qual é o ponto de referência, são esses cuidados que a gente tem que ter. Tá? Então, muito brevemente, deixa eu só... Oi, pode falar. Desculpa. Esse exercício é parecido com o 4 da lista? Com aquele último? Que são Não. duas cascas esféricas? Não. Tá Não. bom. Não é... Aqui eu tenho dois condutores. Ele, de certa forma, ele é parecido, mas lá o método de resolução é outro. Lá vocês vão resolver usando a equação de Laplace. Beleza. Tá? A resposta provavelmente vai ser a mesma. Mas eu não lembro exatamente das condições do problema lá. Eu acho que não lembro lá se os dois tinham carga, mas enfim. A resposta vai ser parecida, mas lá é para vocês resolverem usando a equação de Laplace e não lei de Gauss. Tá? Ok. Então, né, nesse caso, eu vou aplicar a lei de Gauss, e aí não é difícil achar o campo elétrico. Né? Aqui dentro a gente sabe que ele é zero, porque eu estou dentro do condutor. Aqui vai ser o campo como se fosse de uma carga pontual. Aí aqui dentro, de novo, ele é zero, porque eu estou dentro de um condutor. E aqui fora, ele é como se fosse de uma carga pontual com uma carga total Q. Porque essa carga dessa superfície cancela dessa superfície. E aí eu tenho que fazer essa integral. Então, eu tenho o campo em todos os lugares do espaço, e aí eu vou fazer a integral assumindo o meu ponto de referência no infinito. Certo? Então, eu tenho que escolher um ponto aqui no infinito e ir caminhando até o ponto onde eu estou interessado. Tá? E aí eu tenho que tomar um cuidado para ver se eu estou caminhando, né, até um ponto fora da esfera, ou aqui dentro, ou aqui dentro, ou aqui dentro. Tá? Tem que tomar esses cuidados. Tá? Em princípio, eu quero calcular em todas essas regiões do espaço. Então, realmente, realizar essa integral com um certo cuidado, mas não tem grandes problemas. Né? A minha dica calcular até um certo ponto aqui, que é fácil. Eu sei que como o campo elétrico aqui dentro é zero, o meu potencial é constante. Então, se eu encontro o potencial aqui na superfície externa, ele vai ser constante até a superfície interna, porque eu estou dentro de um condutor, é outra propriedade do condutor. Né? O campo elétrico é zero, então o potencial tem que ser constante. E aí eu posso fazer a integral, quando eu quiser calcular um ponto aqui dentro, eu posso calcular a integral desse ponto de referência até aqui. Tá? Não estou mudando o meu ponto de referência, é só onde eu estou integrando. Né? Então, integrando daqui até aqui. Mas eu já sei o valor do meu potencial aqui, eu consigo calcular em todo lugar do espaço. Certo? Então, essa é a ideia. Eu não vou fazer as contas aqui para vocês, porque eu já falei muito além do que eu devia. Eu vou colocar a resolução no Moodle, tá? Mas essa é a ideia. Certo? Então, tipicamente, o seu potencial ele vai ser constante dentro dos condutores e aqui ele decai como se fosse de uma carga pontual. E aí, né, sempre é bom a gente se perguntar qual é o ponto de referência que a gente usou. A gente usou o ponto de referência infinito. Então, ele está indo para zero no infinito. Então, de fato, a gente vê que no infinito aqui eu estou satisfazendo essa minha condição do ponto de referência que eu escolhi. Tá? Bom, então, acho que era isso. Vocês têm alguma dúvida? Algo, não sei, que vocês queiram que eu comente, talvez?
Alguma outra coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Professor, uma Oi. perguntinha bem rápida. Uhum. No exercício que a gente estava comentando antes, da atividade 3, eu acho, Uhum. eu estava comentando sobre ter definido o meu zero no plano. Uhum. E eu acabei usando isso para calcular, eu usei esse zero como ponto de referência. Tá. Ok. Pelo fato dele estar no plano, tem algum problema? Porque lendo aquelas condições de contorno, eu li sobre algo como uma questão de descontinuidade dentro do plano, algo assim. Eu fiquei um pouco confusa. Então, tem que olhar lá com cuidado. Até um dos deveres de vocês, ler aquela seção. A descontinuidade é para quem? O que é descontínuo quando você cruza uma superfície né, de É o densidade de potencial, carga? não é? Não. É o campo elétrico. É o componente normal do campo elétrico. Ah, então eu poderia usar por conta disso. O potencial ele é sempre contínuo. Isso é até uma verificação boa para a gente fazer. O potencial ele é sempre contínuo. Tá? O campo elétrico não. O campo elétrico pode ter descontinuidades quando a gente cruza uma densidade superficial de carga. Tá? Tudo bem. Que é justamente, se a gente olhar aqui, né, a gente vê o meu potencial, ele é contínuo, mas as derivadas dele, que é o que me dá o campo elétrico, são descontínuas, né? Se eu olhar esse ponto aqui, tá? Essa quininha, eu vejo que a minha derivada é descontínua aqui. Então, o campo elétrico vai sofrer uma descontinuidade aqui, aqui e aqui. Tudo bem. A propriedade é que o potencial é contínuo, mas o campo elétrico pode ter descontinuidades. Tá? E descontinuidades do campo elétrico significam descontinuidades na derivada do potencial, mas não no potencial. Tá? Tudo Por bem. isso que você pode, não tem problema nenhum, escolher o potencial exatamente em cima do plano. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Bom, mais alguma pergunta? Bom, então, boa noite para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Boa noite, professor. Boa professor. noite. Feliz Obrigada. dia dos professores, professor. Obrigado. Exatamente. Obrigado.